o erro de algumas pessoas nos abalam tanto? Hoje nós vamos falar o que aconteceu com o padre Fábio de Mello, lá naquela cafeteria em maio agora de 2025, e por que ele, de um homem sagrado, passou a ser um vilão cancelado. Vamos falar sobre isso? Bora lá? E aí, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Silene Macedo, eu sou psicóloga e estou aqui querendo refletir com vocês sobre esse caso do padre, porque assim, é um viés que eu não vi na internet ninguém falar, que é o seguinte, o objetivo é realmente reflexão, não é sobre a gente falar do padre em relação se ele errou ou se ele não errou, ou falarmos se o gerente errou, se a cafeteria acabou errando mandando o gerente embora. Não é sobre isso. Hoje a gente vai falar da natureza humana. Por que a gente coloca determinadas pessoas em determinados lugares e isso, quando sai desse lugar, a gente quase se sente traído. Primeiro eu gostaria de falar sobre a demissão de gerente. Então, assim, claro que eu tenho empatia sobre essa questão. Ele vamos dizer, a corda mais fraca, o lado dele, a corda mais fraca, é onde arrebentou. E ele, infelizmente, foi mandado embora e teve toda essa repercussão. Muitas pessoas ficaram contra ele. A vida dele virou de cabeça para baixo de uma hora para outra. Então, é importante a gente falar aqui que, poxa vida, muita empatia pelo que aconteceu com ele. Mas eu gostaria de falar sobre a humanidade das duas partes. Vamos humanizar as duas partes. Não é do lado do padre nem do lado do gerente, mas é do lado do humano. É sobre isso que eu quero falar. Primeiro, a gente tem que falar sobre sombra. Que sombra são todos os nossos conteúdos que a gente nega na gente mesmo e projeta no outro. Mas a gente também projeta no outro não só conteúdos negativos que a gente tem. A gente projeta no outro também idealizações. Você mesmo consegue ser tão perfeito, tão ideal, tão imaculado, mas algumas figuras a gente coloca eles nesse papel. Por exemplo, o padre. O padre é uma figura que ele representa Deus. Ele é um representante de Deus. Então, imediatamente a gente tira a humanidade desse padre. A gente coloca ele como um ser perfeito, um ser que não pode errar. É um ser que ele tem que ser assertivo em todas as áreas da vida dele. Ele tem uma questão de que ele é uma pessoa pública. Ele está aí na mídia, ele tem vários seguidores na plataforma que ele tem de mídia social. E isso faz com que ele realmente fique muito mais exposto, porque ele acaba assumindo uma persona, uma máscara de alguém que realmente tem que estar sempre muito assertivo. Ele é um símbolo da pureza, da assertividade, ele é um símbolo da verdade, né? E isso faz com que ele tenha muita dificuldade em manter esse papel a longo prazo. Qualquer escorregão, a gente se sente traído. Por quê? Porque a gente colocou ele nesse lugar de santidade. Ele é uma representação do que é mais puro, do que é sagrado. Então, é muito fácil ele ser cancelado com esse papel que ele tem na sociedade. Mas é importante a gente humanizar esse homem, porque ele é um ser humano. Ele não é uma divindade. Embora ele esteja no papel de padre, no papel de um homem de Deus, mas ele é um ser humano. Então é sobre isso que eu gostaria de trazer no canal. Eu não vi nenhum canal trazer sobre essa humanidade do padre, entende? Ele é como se ele fosse realmente um arquétipo do que é sagrado. E isso faz com que fiquemos decepcionados se alguma coisa racha, se alguma coisa acontece que tira ele desse lugar.
Por quê? Porque faz a gente perder a fé na humanidade. Porque a gente coloca esse ser, a gente tem sede de algo que nos salve, de algo que realmente, com tanta coisa acontecendo, né, na vida, com as nossas lutas e o contato com as nossas próprias sombras é tão pesado. Então você coloca esse ser num lugar muito, muito especial. E a gente se sente traído quando alguma coisa acontece e isso é quebrado, é rachado. Tá vendo? Até o padre. E aí começa. Não, porque ele tava com não sei quem, porque aquele cara é homossexual, então vai ver que. E aí começa o cancelamento e o julgamento. Começa a colocar o cara no lugar de podre, de algo que já não é tão bom. Porque já que me decepcionou, então é algo que ele vai do céu ao inferno em 2 minutos. Tem essa questão, né, da mídia social, que nos coloca nesse lugar de um lado para o outro, de uma forma quase que instantânea. E isso é a sombra coletiva. Então, se cada um de nós temos a nossa sombra, imagina vários de nós com um representante que significa pra gente o divino. Todo mundo vai falar mal, todo mundo vai ficar indignado e todo mundo vai cancelar aquela pessoa, que simplesmente é uma pessoa. Ele pode ter um papel de representante de Deus, mas isso não faz dele um homem perfeito, porque ele ainda, mesmo sendo padre, ele é um ser humano. Então, assim, em nome da justiça, a gente acaba atacando aquele ser. Só que justiça sem compaixão não é justiça, acaba sendo violência. Então acaba todo mundo se juntando para fazer uma grande violência, inclusive com as duas figuras, tanto o padre como o gerente. Os dois foram atacados, teve pessoas que acabaram sendo compreensíveis com o padre, querendo apoiar o padre, outros querendo apoiar o gerente, mas a grande maioria, muitas pessoas atacando o gerente, muitas pessoas atacando o padre, e ninguém olhando os dois lados de humanidade dessas duas pessoas. Então, nós não estamos falando aqui se o padre errou, se o padre não errou. Veja bem, não é esse o intuito desse vídeo, mas é falar do lado humano, que todos nós temos. E que, infelizmente, a internet vira um tribunal. Você percebe que quando você tem um bandido, alguém que está sendo acusado de ter cometido um delito, algo grave, você primeiro, todo mundo diz, é inocente até que se prove o contrário. Vamos fazer uma análise do que aconteceu realmente para depois a gente falar, não, ele é realmente bandido, não, ele realmente atacou, ele matou alguém. Primeiro ele vai ter que ser ouvido também, para que depois a justiça veja se ele realmente errou. Então até o bandido, o pior bandido, tem o direito de se colocar, se manifestar, se defender. Só que algumas figuras públicas, algumas figuras dessas que a gente coloca lá em cima, a gente não deixa se defender, não. A gente ataca tanto, mas tanto, que não adianta que o cara venha falar. Ele já está condenado, né? Então, assim, a idealização é um lugar muito perigoso, porque a gente tira o direito daquela pessoa ser humana. Se você for humano, você está me traindo, porque eu preciso que você seja perfeito para que eu tenha o meu ideal de homem, de pessoa imaculada, para que eu ainda consiga confiar, acreditar em alguma coisa, acreditar que existe algo maior. Eu me lembro que eu mesma fiquei muito chateada quando o William Bonner e a Fátima Bernardes se separaram, porque eles eram o ícone de um casamento duradouro, né? Aconteciam coisas, passavam-se décadas, e eles estavam lá,
eles tinham ali uma representação. Porque, na verdade, eles apresentavam um programa, eles eram profissionais, eles tinham 3 filhos, mas a gente não sabia o que acontecia nos bastidores. Mas a gente colocava eles como, uau, que casal, né? Eles estão aí juntos. Várias pessoas da televisão, né, que trabalham em televisão, estão sempre se separando, mas eles continuam juntos. Nossa, existe verdade aí. Não existe verdade aí, existe o que é da ordem do humano. E aí cabe tudo, cabe traição, cabe desavença, cabe desconforto, separação, cabe tudo, gente. Porque todo mundo é ser humano. E os heróis também erram. E talvez o verdadeiro heroísmo seja aceitar a humanidade que existe em todos nós. Exato. Somos todos humanos. E como seres humanos, a gente vai errar. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Cuidado com a projeção. Nós acabamos projetando no outro conteúdos nossos. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, que lá não vale nada, faz isso, faz aquilo outro. Pode ser que ele realmente faça, mas qual a sua necessidade de ficar falando o que o outro faz de errado, o que ele tem, o que ele não tem, por que você está tão preocupado assim? Então, a mídia ela é muito cruel nesse sentido, coloca verdadeiras personagens pra gente, e um é bom, e outro é mau, e um falou, e outro disse, mas tudo que há nesses personagens midiáticos há em nós mesmos, porque somos feitos do mesmo material. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Um grande beijo, se vocês chegaram até aqui, e a gente se fala no próximo vídeo, e muito obrigada por chegarem até aqui.